E aqui no Brasil, o sistema de saúde de Manaus entrou em colapso por causa do avanço de casos da Covid-19. Com hospitais lotados, pacientes devem ser transferidos para o atendimento em outros estados. O aumento das internações gerou uma crise de abastecimento de oxigênio. Cilindros passaram a ser transportados com extrema urgência em carros particulares dos profissionais de saúde. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o desespero das pessoas. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga. Nos últimos dias, a capital recebeu oxigênio de outros estados em aviões da Força Aérea Brasileira, mas hoje a entrega foi paralisada. A previsão é de que até domingo sejam enviados quase 400 cilindros de oxigênio para suprir a demanda do estado. Como medida de urgência, mais de 200 pacientes da rede pública com quadro moderado de Covid-19 devem ser transferidos para tratamento em Goiás, Piauí, Maranhão, Brasília e no Rio Grande do Norte. Todas as atividades, exceto serviços essenciais, estão proibidas de funcionar em Manaus. O governador Wilson Lima, do PSC, decretou toque de recolher na cidade. Estamos também decretando o fechamento de todas as atividades e circulação de pessoas entre 19 horas e 6 horas da manhã, exceto atividades e transporte de produtos essenciais à vida. E aí teremos o funcionamento de farmácias, mas para entrega de delivery, né, de entrega por demanda, a circulação de pessoas que trabalham em áreas estratégicas e essenciais, como saúde, segurança pública. A Justiça Federal também suspendeu as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no Amazonas. A primeira etapa do exame estava marcada para domingo. Ontem, Manaus bateu pela 4ª vez no mês o recorde de enterros por dia. Foram 198 sepultamentos num só dia, 87 deles com a Covid-19 como causa declarada. Números maiores do que os registrados no começo da pandemia. No estado, mais de 5.800 pessoas morreram por causa da doença. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está começando aqui mais um vídeo por esse canal Jesus, o Verbo de Deus. Hoje, diferentemente das outras ocasiões em que eu costumeiramente ou constantemente eu trago uma devocional, uma reflexão, hoje eu quero apenas pedir para você um apelo, para que nós oremos pelos os nossos irmãos do Amazonas. A Amazônia que vive um estado de crise de saúde, um estado de calamidade, aonde o número de internações pela doença em Manaus já chegou a 2.221 desde 1º de janeiro até o dia 12 de janeiro. Há uma crise no abastecimento de oxigênio. 255 pacientes já haviam sido transferidos para outros estados. E um dos primeiros estados a receber pacientes foi o Piauí. Foi emitido um decreto que proíbe a circulação de pessoas das 19 horas até as 6 horas da manhã. E todas as atividades estão sendo suspensas, exceto as que forem de serviços essenciais. As unidades de saúde já estão sem oxigênio, estão enviando pacientes para outros estados e os cemitérios estão todos lotados. A média móvel de mortes ela já chegou a 183% no Amazonas nos últimos 7 dias e mais de 219 mil pessoas que haviam sido infectadas pela Covid em todo o estado e já são mais de 5,8 mil mortos com esta doença. Então, queridos, que nós possamos nos reunir, que nós possamos nos unir, que nós possamos nos sensibilizar e orar pelos irmãos da Amazônia, orar por este estado, orar por Manaus, orar para que Deus possa ali intervir, entrar com providência, curando aqueles pacientes, que Deus possa então usar alguém ou dar sabedoria para que os líderes, os governantes deste estado possam então adquirir aí
cilindros de oxigênio para que possam suprir as necessidades desses hospitais, desses centros médicos, desses prontos-socorros, desses centros de saúde. Então que nós possamos nos reunir em oração e orar para que Deus possa intervir na Amazônia, para que Deus possa resolver esta situação, usando os líderes, os governantes, para poderem tomar medidas preventivas ou medidas para poder conter a propagação dessa nova variante que está lá no estado do Amazonas, deste vírus. Que Deus possa, então, entrar com providência aí no estado do Amazonas e esses cilindros de oxigênio possam então aí chegar e para que possa socorrer estas pessoas que precisam, que necessitam no momento de oxigênio. Então é isso, queridos. Eu quero conclamar você, eu quero fazer um apelo não apenas municipal ou estadual, mas um apelo nacional a todos os cidadãos, os mais de 210 milhões de habitantes brasileiros. É hora de nós orarmos pela Amazônia. É hora de nós levarmos a Deus em oração por este estado, por estas pessoas, por esta cidade, para que Deus possa, com sua mão poderosa, intervir nessa doença, ou desse vírus, ou nessa pandemia, para que Deus possa dar sabedoria aos governantes, para poder tomar as medidas preventivas ou as medidas adequadas para poder suprir esta carência aí de oxigênio nesta área da saúde. Que Deus abençoe a todos, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. E eu peço a você humildemente, oremos pelos irmãos da Amazônia. Vamos apresentar a Deus nas nossas orações estas pessoas que estão passando por um momento muito difícil, muito complicado, muito delicado ali no estado de Amazonas. Que Deus possa ter misericórdia daquele lugar. Que Deus possa entrar com providência naquele lugar. Que Deus possa, com sua mão poderosa, intervir ali naquele lugar e dar sabedoria para os médicos, para os governantes. Que Deus possa dar métodos ou estratégias. Que Deus possa abrir seu entendimento, concedendo-lhe graça para que eles possam tomar as medidas adequadas, as medidas preventivas e poder então salvar ou curar estes pacientes, ou resgatar estas vidas aí que estão infelizmente sem oxigênio, que estão precisando de um pouco de oxigênio para manter sua vida ativa. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa tocar no coração dessas pessoas e Deus possa intervir, que Deus possa então solucionar ou resolver esta situação tão difícil, tão delicada que se encontra o estado de Amazonas. Que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos amazonenses. Fica aqui meu sentimento, a minha solidariedade, fica aqui meu sentimento também de sensibilização pelo estado ou pela situação dos nossos irmãos amazonenses. E como diz o livro de Tiago, no capítulo 5, oremos uns pelos outros. A oração de um justo pode muitos seus efeitos. Talvez você aí não tenha como fazer um depósito, talvez você aí nem tenha condições ou recursos de enviar cilindro de oxigênio, mas se você tem condições, e eu creio que você tem e eu também, vamos usar a mais poderosa ferramenta, a mais poderosa arma que nós temos. Vamos usar a oração. E orar não apenas por nós, não apenas por nosso estado, pela nossa cidade, mas orar também pelo estado do Amazonas e pelos irmãos amazonenses. Que Deus possa ter misericórdia daquele povo. Que Deus possa, então, ouvir as nossas orações e entrar com providência ali, naquele local, naquela situação. Deus abençoe a todos, queridos. Fiquem com Deus. Oremos pelo Amazonas. Até a próxima.